O silêncio da sala de arquivos era quebrado apenas pelo som da chuva batendo contra a janela. Isabela folheava distraidamente um antigo catálogo de expedições arqueológicas quando um envelope pardo, desgastado pelo tempo, foi colocado sobre sua mesa. O entregador não disse uma palavra, apenas assentiu e desapareceu no corredor. Curiosa, Isabela rasgou o lacre e deslizou o conteúdo para fora. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a caligrafia rabiscada no caderno de anotações. Miguel Vasconcelos, seu pai. Seu coração acelerou. A tinta nas páginas estava desbotada, mas algumas anotações pareciam recentes. Isso era impossível. Miguel desaparecera há 10 anos em uma expedição na Amazônia, dado como morto após buscas fracassadas. Suas mãos tremiam enquanto virava as páginas. Mapeamentos rudimentares, coordenadas inacabadas e frases truncadas sugeriam que ele havia encontrado algo grande. Mas então, algo fez seu sangue gelar. Uma última anotação, datada de poucos meses atrás. Estou perto. Eles existem. Se alguém encontrar isso, siga para o último ponto do mapa. O mapa era rudimentar, mas inconfundível, uma área remota da floresta amazônica, longe de qualquer rota turística ou exploração científica conhecida. Isabela sentiu o peso da decisão se formando em sua mente. Durante anos, ela evitou qualquer coisa relacionada à expedição do pai. Encarar essa jornada significava reabrir feridas que nunca cicatrizaram. Mas e se ele estivesse vivo? Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo quebrar dentro dela, a necessidade de resposta superando o medo. Ela partiria. A hélice do pequeno hidroavião cortava o ar denso da Amazônia enquanto Isabela observava pela janela o tapete verde infinito abaixo dela. Mesmo de cima, a floresta parecia viva, pulsante, quase consciente de sua presença. Ao lado dela, Léo, um guia experiente e ex-militar, revisava coordenadas em um GPS rudimentar. Ainda pode voltar atrás, disse ele, sem tirar os olhos do mapa. Isabela ignorou o comentário. Sabia que essa viagem era um erro para qualquer um com um mínimo de bom senso. Mas havia algo além da lógica que a impulsionava. O avião pousou em um trecho calmo do rio. Assim que desembarcaram, Dr. Vargas, o antropólogo que se juntara à expedição em nome da ciência, já anotava freneticamente observações sobre a vegetação ao redor. A Amazônia nunca decepciona, murmurou, maravilhado. Mas Isabela sentia algo diferente. Um peso no ar. Como se estivessem sendo observados. Após horas de caminhada pela mata fechada, o grupo encontrou os primeiros sinais do impossível, um antigo acampamento escondido entre as árvores, coberto pelo tempo. Isabela reconheceu os objetos espalhados pelo chão. Latas enferrujadas, equipamentos de topografia quebrados, cadernos encharcados. Ela engoliu em seco. Esse era o acampamento de Miguel. Aproximando-se de uma lona caída, encontrou algo enterrado na lama, uma página rasgada do diário. Suas mãos tremiam ao ler as palavras ainda legíveis. Eles não querem ser encontrados. Um galho estalou na floresta ao redor. Alguém, ou algo, estava ali. O som do galho se partindo fez o coração de Isabela disparar. Léo ergueu a mão em um gesto de silêncio, seus olhos percorrendo a vegetação densa ao redor. Vargas, menos acostumado ao perigo, virou-se lentamente, tentando enxergar algo entre as sombras da floresta. Outro estalo. Então, o som de passos rápidos e furtivos. Abaixem-se, sussurrou Léo, puxando Isabela para trás de um tronco caído. Segundos depois, o silêncio foi quebrado por uma voz grave, carregada de ameaça. Saiam, agora. 3 homens surgiram das árvores, armados com facões e rifles de caça. Suas roupas eram gastas, seus rostos marcados pelo sol implacável da floresta. Caçadores ilegais. O líder, um homem alto com cicatrizes no rosto, os analisou com desprezo. Não há nada para vocês aqui, rosnou. Voltem pelo caminho de onde vieram. Isabela sentiu a adrenalina correr pelo corpo. Aqueles homens estavam protegendo algo. Mas o quê? Vargas deu um passo à frente, levantando as mãos. Somos pesquisadores. Só queremos entender a história dessa região. Não estamos aqui para causar problemas. O líder riu, um som seco e sem humor. Problemas? Vocês já causaram ao cruzar essa linha. Ele fez um gesto, e os outros 2 caçadores avançaram. Léo se moveu primeiro, puxando Isabela e Vargas para trás enquanto uma rajada de tiros disparava para o alto. Não era um ataque, mas um aviso. Da próxima vez, não erramos, alertou o líder, seus olhos cravados em Isabela.
Eles foram forçados a recuar, deixando o acampamento para trás. Mas antes de sair, Isabela lançou um último olhar para o chão enlameado. Algo estava enterrado ali. Algo que aqueles homens não queriam que encontrassem. A densa floresta engoliu o grupo novamente enquanto Léo os guiava para longe dos caçadores. Ninguém falava. O ar estava carregado de tensão, e cada ruído da selva parecia amplificado. Vargas limpou o suor da testa, ofegante. Isso foi uma loucura. Quase morremos ali. Resmungou, tentando acompanhar o ritmo. Isabela não respondeu. Sua mente ainda estava no acampamento. Seu pai estivera ali. E algo naquele local era importante o suficiente para que aqueles homens quisessem protegê-lo a qualquer custo. Após algumas horas, o grupo parou para descansar em um pequeno platô de pedra. Isabela tirou o diário do bolso e releu as anotações de Miguel. A última anotação conhecida ecoava em sua mente: estou perto. Eles existem. Existe um templo antigo perto daqui, disse ela finalmente, olhando para o mapa rudimentar. Meu pai estava indo nessa direção. Léo franziu a testa. Se esses caras estavam protegendo alguma coisa, pode ser esse templo. Vargas ajeitou os óculos, sua expressão mais cautelosa. E por que Miguel não voltou? O que ele encontrou lá? Ninguém soube responder. Na manhã seguinte, retomaram a jornada. A vegetação começou a mudar, ficando mais densa, até que se viram diante de ruínas cobertas por raízes. Era o templo. Mas antes que pudessem se aproximar, um golpe repentino atingiu Isabela pelas costas. Tudo ficou escuro. Quando despertou, sentiu o frio do chão de pedra sob seu corpo. As vozes abafadas ao redor indicavam que estavam em um subterrâneo. Ao erguer a cabeça, viu Vargas, conversando com os caçadores. Eu trouxe o que prometeram, ele dizia. O choque percorreu o corpo de Isabela. Ele os havia traído. A mente de Isabela girava. Vargas, o homem que se dizia um acadêmico dedicado à ciência, havia negociado a equipe em troca de algo maior. Mas o quê? Você nos vendeu? A voz de Isabela saiu rouca, a raiva crescendo dentro dela. Vargas a olhou com desprezo, ajustando os óculos. Vocês não entendem o que está em jogo. O que há aqui é maior do que qualquer um de nós. O líder dos caçadores jogou algo no chão. Um diário velho e surrado. O coração de Isabela quase parou. Era o diário de Miguel. Ela se lançou para pegá-lo, mas um dos capangas segurou seu braço. Seu pai esteve aqui, disse o líder, sua voz carregada de algo que parecia respeito. Ele fez uma escolha. Isabela mal piscava ao folhear as páginas. Algumas eram irreconhecíveis pela umidade, mas ali, rabiscadas entre anotações arqueológicas e desenhos de símbolos estranhos, estavam as últimas palavras dele. Eu os vi. Eu entendi. O mundo lá fora não pode saber. Seu corpo gelou. O que quer que Miguel tivesse encontrado, ele não queria que ninguém descobrisse. Léo, amarrado ao lado dela, olhou para Isabela com intensidade. Você ainda acha que ele precisa ser salvo? Mas Isabela não podia parar agora. Não depois de tudo. O templo espreitava à frente, e seu pai estava além dele. Isabela não sabia por quanto tempo estivera presa nas profundezas do templo. O cativeiro era sombrio e frio, e suas mãos, amarradas, ainda sentiam o peso da traição de Vargas. Mas, em algum momento, ela se libertou. A raiva a alimentava, e a necessidade de respostas a impulsionava. Léo, que também havia sido capturado, agora estava ao seu lado, atento a cada movimento. O som distante das conversas dos caçadores ecoava pelo templo, e, ao longe, podiam ouvir o estrondo de algo colidindo com as paredes, uma espécie de ritual silencioso, talvez, ou um sinal de que o tempo estava se esgotando. O templo parecia vivo. As paredes não eram apenas pedras antigas, mas algo mais, como se absorvessem cada palavra sussurrada em seu interior. Quando Isabela e Léo conseguiram se arrastar até o centro do templo, uma visão parou seu coração por um instante. Miguel. Ele estava ali, sentado em uma espécie de altar, com os olhos fechados, mas ainda respirando. O corpo dele parecia mais frágil, envelhecido de maneira irreconhecível. O pai de Isabela não era o homem forte e seguro de antes, mas alguém que havia se perdido no tempo e nas escolhas. Pai. A palavra mal saiu de seus lábios, como um sussurro de uma vida que ela não reconhecia mais. Miguel abriu os olhos lentamente. Não havia surpresa neles, apenas uma paz estranha, uma aceitação. Isabela, você finalmente veio, disse ele, a voz fraca, mas firme. Não era o reencontro que ela imaginava.
Miguel se levantou com dificuldade e indicou o altar ao seu redor. Havia símbolos gravados na pedra, uma linguagem ancestral que Isabela jamais vira. Isso é o que eles protegiam, ele disse. O que você precisa entender, minha filha, é que o mundo lá fora não pode saber o que existe aqui. O poder, a sabedoria. Eles são maiores do que podemos controlar. Isabela sentiu uma angústia imensa. Ele não queria voltar. Ele não queria ser salvo. Ele havia se rendido àquilo, e, de alguma forma, aqueles seres e aquele lugar se tornaram sua casa. Vargas apareceu, sorrindo com a vitória no rosto. Ele caminhou até Miguel, claramente interessado nas relíquias ao redor do altar, mas Isabela sentiu um arrepio de desconforto. Ele queria algo mais do que conhecimento. Ele queria o poder que o templo guardava. Ela se virou para Miguel, desesperada. Pai, não. Não faça isso. Você ainda pode voltar. Eu preciso de você. Mas Miguel, olhando fixamente para o altar, respondeu com calma. Não posso, Isabela. Eu escolhi ficar aqui. No momento seguinte, a caverna começou a tremer. As paredes ressoaram com um som profundo, como se o templo estivesse reagindo à presença de um intruso. Vargas, incapaz de controlar a ambição, tentou arrancar um artefato da parede. A consequência foi instantânea. A rocha começou a se mover, caindo em pedras pesadas que racharam o chão, ameaçando engolir tudo em seu caminho. Corra! Gritou Miguel. Saia daqui, agora! Isabela não hesitou. Ela pegou Léo pela mão e correu em direção à saída, sentindo o chão ceder abaixo dos seus pés, enquanto a terra e as rochas caíam em uma explosão de destruição atrás dela. Isabela acordou com a luz do sol batendo em seu rosto. Ela estava deitada na margem de um pequeno rio, as águas tranquilas fluindo suavemente. Léo estava ao seu lado, desmaiado, mas vivo. O cheiro da floresta ainda estava no ar, mas o som da destruição do templo parecia ter ficado para trás. Ela se sentou lentamente, o corpo dolorido, mas intacto. O templo, Miguel e Vargas haviam ficado para trás, engolidos pela força da natureza e pelos próprios erros dos homens. Mas algo dentro dela havia mudado, como se ela tivesse cruzado uma linha invisível entre o que era e o que seria. Ela olhou para o diário de Miguel, agora manchado pela lama, mas com suas páginas ainda legíveis. Ele havia deixado um legado de mistério e escolhas. Mas, ao olhar as últimas palavras dele, Isabela compreendeu. Às vezes, a verdade é mais forte do que a necessidade de ser encontrada. Léo acordou ao seu lado, ainda atordoado, mas com os olhos focados. Ele olhou para Isabela, que estava absorta no diário. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou ele, sua voz grave. Isabela fechou o diário lentamente, seus olhos se ergueram, e ela respirou fundo. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sabia que o caminho à frente era seu para escolher. Não precisaria da aprovação de ninguém. E, acima de tudo, ela sabia que não poderia continuar buscando por algo que talvez nem existisse. Vou contar a história. Sua voz soou firme. Mas não para procurar mais respostas. Apenas para compartilhar o que descobri. O que aconteceu aqui precisa ser conhecido. Léo não disse mais nada, apenas assentiu com a cabeça, reconhecendo que a jornada de Isabela era mais do que uma expedição em busca de seu pai. Ela havia aprendido, da maneira mais difícil, que algumas coisas não podem ser desenterradas, que certas verdades não precisam ser reveladas, e que o perdão e a paz vêm de dentro. De volta à cidade, Isabela reuniu as evidências da expedição e publicou sua história. Mas não para a fama, nem para a glória. Era mais um tributo ao homem que fora seu pai, a um mistério sem resposta. No final, o que restou foi o silêncio de uma selva que guardava segredos que o mundo talvez nunca devesse conhecer. E, em algum lugar, Miguel ainda permanecia, perdido no tempo, fazendo sua escolha. Isabela finalmente aceitou que, ao invés de uma resposta, ela encontraria a paz.